Salve, salve, galera! Vamos lá? Resolvendo questões, resolução de exercícios aí. Especificamente agora a gente vai falar de um exercício aqui envolvendo a função afim, né? Trabalhando aí algumas definições, conceitos sobre gráficos. Vamos nessa? Venha comigo, professor Jadiel Vargas, canal Exatas Aprovação. Olha só, o que a gente encontra aqui? Um gráfico. Então a gente vai fazer análise desse gráfico. E aí diz o seguinte, olha só. Aliás, né, diz não, vamos primeiro olhar o gráfico e ver quais são as informações que a gente consegue tirar desse gráfico aqui. Ó, a gente tem aqui onde corta o eixo Y. Esse ponto aqui, ó, onde o gráfico corta o eixo Y. Então, isso aqui representa o quê? O ponto B. Por quê? Porque a gente está falando de uma reta. Veja, ó, que f aqui, essa função f, é uma reta. E toda reta representa o quê? Uma função afim. Né? Então, a gente tem aqui ó, uma função afim, ou uma função de primeiro grau. Né? A gente também pode determinar aqui como função de primeiro grau. Então, ó, função afim. Perfeito? Beleza? Então, olha só. Então, a reta, uma função afim. Isso aqui indica o quê? Indica o ponto B, né? Indica o ponto B, que é a mesma coisa que coeficiente linear. Né? Esse ponto B aqui, ó, é o coeficiente linear. Então, a gente chama aqui, ó, de coeficiente linear. Perfeito? Olha só. Então veja o seguinte, ó, a gente tem a função afim, né? Isso que a gente define, ó, que y é igual a x mais b. Perfeito? Olha só. E aí o que a gente sabe aqui, ó, a respeito desse ax mais b aqui, né? Que a gente tem a reta, a gente tem um coeficiente linear, a gente tem um coeficiente angular, então ponto B. E outra coisa que o gráfico aponta aqui para gente, que a gente consegue perceber aqui, ó, bem evidente, é esse valor aqui, ó, esse 10. O que é esse 10 aqui, ó? Esse 10 quer dizer o seguinte, ó, a raiz ou zero da função. Então, ó, a raiz ou zero da função. Então é isso que esse 10 traduz aqui para a gente. Pronto, então diante dessas informações, a gente pode resolver aqui agora, ó. O que a gente tem? Está dizendo o seguinte, ó, função afim. Perfeito? Beleza? Só que aqui diz que é crescente e aqui diz decrescente. O que ocorre com esse gráfico? Ó? Quando a gente pega o gráfico ó, da esquerda para a direita, então da esquerda para a direita, coloque sua mão esquerda e sua mão direita bem posicionado em relação ao gráfico. Ó? Chega assim no gráfico e posiciona a mão esquerda e a mão direita. Aí olha, da mão esquerda para a mão direita, a reta está descendo ou a reta está subindo? Da mão esquerda para a mão direita, a reta está descendo, ou seja, quer dizer que os valores estão diminuindo, quer dizer que a função é uma função decrescente, ó. A função aqui, ela é decrescente. Opa! Beleza, professor? Então já encontramos a resposta. Letra B de broquei, isso aí, show de bola. Mas, professor, por que as outras letras, a C, D e E, estão erradas? Poderia justificar? Ó, o que está dizendo aqui? Que o coeficiente angular é 6. Não, 6 é o coeficiente linear. Observe aqui, ó, que 6 é o coeficiente linear. Não é isso? O ponto B aqui, ó, o coeficiente linear. Então, esse 6 aqui, então quando a gente pega aqui, ó, esse ponto 6 aqui, ó, não é o coeficiente angular, é o coeficiente linear. Pronto. Aí fala o seguinte, ó, que o coeficiente, o que está dizendo aqui agora? Está dizendo que é o coeficiente angular, que é 10, ó, coeficiente angular. Esse 10 aqui, já viu o que é a raiz, ó,
ou zero da função. Então, ó, nada de coeficiente angular, né? Raiz ou zero da função. Esse 10 aí é a raiz ou zero da função. Certo. E aí está dizendo que agora, ó, que o coeficiente linear é o 10. Opa, não, nem não. O 10 a gente acabou de ver que é raiz ou zero da função. Perfeito? Beleza? Então, show de bola, né? Consegue aí fechar, né, com os conceitos de maneira prática, simples, né? Análise do gráfico. Tá gostando? Deixa aquele like aí pra gente. Isso aí, show de bola.